Gratidão a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre biomecânica. O quanto a biomecânica pode ajudar um profissional de saúde a criar estratégias para ajudar você a se movimentar. Esse é o canal Conexões Saudáveis por Sandro Domenici. Para quem não me conhece, sou fisioterapeuta e sou obstinado em fazer você se movimentar. Então vamos lá. O que é essa famosa biomecânica? A biomecânica, ela estuda o quê? As angulações de movimento, força de movimento. Então a biomecânica traz informações para a gente como aquele corpo está se movimentando. É igual o mecânico, ele sabe como movimenta o carro. Quando o carro está com barulhinho, quando está acontecendo alguma coisa no carro, o mecânico tem a noção do que está acontecendo. O profissional, que tem a capacidade, que tem a habilidade, cria estratégias para poder ajudá-la. Então vamos lá. Para a gente continuar falando sobre biomecânica, eu vou lá na origem do movimento. Vamos pegar a criança. Se você pegar uma criança, ela não consegue ficar em pé. Se você pegar um recém-nascido e colocar ele em pé, ele não fica. Se você colocar ele virado de barriga para baixo, ele não consegue virar de barriga para cima. Mas, no passar do tempo, ele começa a criar estratégias e habilidade para realizar os movimentos. Ele vai entender o que é rolar, ele vai conseguir engatinhar, ele vai conseguir ficar em pé, ele vai conseguir andar, ele vai conseguir correr. E como isso é construído? Por que ele não conseguia e agora ele consegue? Porque o centro dele vai ficando forte, o centro dele forte vai criando mais facilidade de mexer braços e pernas, movimentos que são essenciais para a sobrevida do ser humano, que são sentar e levantar, empurrar, puxar alguma coisa, andar, correr e saltar. Essas são habilidades fundamentais para o ser humano. Se essas habilidades estiverem em dia, desde a sua origem até o término, você vai ter uma vida saudável, você vai ter uma biomecânica ideal. E isso vai te ajudar muito a se afastar de problemas de saúde. O grande mal é quando no decorrer, no meio do caminho, acontece alguma coisa que tira você de praticar essas habilidades. Então, a criança ela tem uma dor e ela é retirada das atividades físicas, ela é retirada das brincadeiras. Ela não vai conseguir ter uma base de movimento ideal para o decorrer da vida. E aí abrem-se portas para o quê? Para a obesidade, para as doenças osteoarticulares, porque o corpo ele adora movimento. Quanto mais você movimenta seu corpo, mais lubrificante você tem. Então, isso vai faltar para ela lá na frente. Quando as tarefas do dia começam a engolir essa pessoa, ela começa a ter muitas responsabilidades, ela casa, arruma um trabalho, esse trabalho exige que ela fique sentada, é um trabalho que deixa ela cada vez mais parada, ela não consegue criar estratégias desses movimentos e também abrem-se portas para problemas de saúde. Tá bom, beleza. A origem do movimento, aí ela para de movimentar e começa a ter problemas. E como é que a biomecânica vai ajudar a gente? A biomecânica, ela calcula todo o movimento do corpo. Então, vamos supor, a caminhada. Eu tenho 80 quilos. Para mim poder caminhar, eu preciso de 80 quilos mais 20%. Então eu tenho que ter capacidade de gerar 96 quilos. A biomecânica trabalha em cima disso. Ela vai fazer uma análise do indivíduo e vai observar qual a estratégia que eu posso ter com esse indivíduo. No meu caso, se eu lá atrás eu perdi essa habilidade de fazer os movimentos por alguma coisa que aconteceu e eu engordei um pouco, eu não consigo gerar força para movimentar meu corpo, então significa que eu não vou poder fazer uma caminhada. Uma estratégia de caminhada agora para mim vai ser errada. E muita gente no consultório pergunta: eu posso caminhar com essa dor nas costas? Com essa dor aqui eu posso fazer uma caminhada? Depende. Você tem força suficiente para poder caminhar, para deslocar a massa do seu corpo? E a biomecânica calcula exatamente isso. A biomecânica calcula o impacto ideal para o seu corpo. Sendo que o impacto hoje é um vilão.
Eu posso colocar pessoas com dor nas costas para fazer agachamento com barra aqui, com 30 quilos de cada lado. Coisas que a pessoa olha e fala, não, o que é isso? Não, está tudo calculado. Ela está com força para fazer isso, ela tem habilidade para fazer isso, ela está pronta para executar esse gesto. Então é só a gente voltar lá na origem. Opa, então esse recém-nascido, eu não posso pegar e colocar ele em pé. Eu tenho que esperar um pouco para ele poder ficar em pé. Então, às vezes a pessoa chega para a gente fazer um tratamento e ela nem pode fazer exercício em pé ainda. Ela não consegue. Na biomecânica, nós vamos criar estratégias para que ela possa realizar esse movimento em pé. Ou, se ela já pode realizar esse movimento em pé, o quanto de impacto nós vamos dar para ela. Porque o impacto é importantíssimo para a saúde dos ossos e das articulações. Eu comentei das cicatrizes posturais. E esqueci de falar sobre isso, vou comentar agora. O que são as cicatrizes posturais? Então, uma pessoa vem para a gente reabilitar com a biomecânica e ela tem uma cicatriz postural. É um vício que ela tem. Ou às vezes já houve até uma deformidade, o joelhinho está para dentro, o joelhinho está para fora. Isso significa que um lado da articulação está mais gasto e o outro não. Com o impacto correto para essa pessoa, eu consigo corrigir esse movimento e devolver uma harmonia para essa articulação. Isso pode ajudar muito na dor dessa pessoa. E agora eu entro no assunto dor. Então, eu já mostrei para vocês que a biomecânica a gente pode corrigir, calcular o impacto, corrigir o movimento da pessoa e ela conseguir voltar a realizar as habilidades de movimento dela. Uma outra questão é a dor. Por que que dói? Agora eu vou explicar. E vou até parafrasear um professor meu. Nós comentamos lá na origem do movimento que você precisa de uma base forte. Só que no decorrer da vida, aconteceu alguma coisa que tirou você do exercício. Tirou você de praticar e manter uma habilidade de movimento ideal. E algum elo está fraco. Ou sua base aqui está fraca, ou sua perna está fraca. Alguém está fraco. E quando alguém está fraco, é carroça frouxa na ladeira. Por que carroça frouxa na ladeira? É só soltar a primeira peça que começa a bagunçar tudo. Então, você não tem mais estratégia de movimento, não criou habilidade de movimento, está fora do seu peso, tem cicatrizes posturais, só que você precisa continuar em movimento. A vida não para, a vida continua. E aí é carroça frouxa na ladeira. Na hora que estourar a primeira peça, ai, doeu minha lombar, trata a lombar. Ai, doeu meu quadril, trata o quadril. Ai, doeu meu joelho, trata o joelho. E assim a dor vai correndo no seu corpo. Com a biomecânica, a gente junta tudo isso, faz uma análise do indivíduo e traça a melhor estratégia de tratamento com impacto, com carga, com movimento. Por quê? Não adianta eu tratar a lombar dele sem impacto, sem movimento. Sendo que na hora que ele... Vou dar um exemplo. Eu trato com algumas manobras essa lombar dele. Tudo bem, é aceitável, vai ficar legal. Mas ele vai ficar em pé depois, ele vai fazer as atividades diárias dele. Eu tenho que entender quanto de carga esse indivíduo coloca nessa coluna. Como é a atividade de vida dele? Eu preciso criar estratégias para que ele possa manipular essas cargas que ele executa no dia e não machuque a coluna dele. Porque não adianta só tratar só a coluna dele. Eu preciso entender, analisar o sistema como um todo, criar uma estratégia de movimento ideal para que no decorrer do dia dele, toda aquela movimentação que ele faz, a coluna dele está apta a aguentar. É hora desse cara andar? Não sei. É hora dele correr? Não sei. Temos que criar estratégias para ajudá-lo. O que eu queria dizer nessa parte da questão da dor, que é uma pergunta muito grande que as pessoas fazem no consultório. Por que a dor corre? Lembra? Carroça frouxa na ladeira. Você, por algum motivo, foi retirado das atividades, retirado das habilidades de movimentos necessários para a vida, mas a vida não para, a vida é movimento. E na hora que dá
a primeira dor começa a cascata de dor, solta tudo. Eu garanto que tem pessoas assim, que doem. Nossa, a dor era na lombar, agora é no quadril, agora é no joelho. A biomecânica explica tudo isso. E a biomecânica trata isso com impacto, com força. Por quê? A biomecânica trata com o cotidiano. Ela entende, analisa você e vamos criar estratégia para que o seu corpo consiga absorver as cargas do seu dia a dia.